Ok, pessoal, vamos lá, continuando aqui a nossa correção de atividades, tá? Do nono ano, esse aqui é o vídeo número 2, tá? Gente, pessoal aí, vai avisando os colegas que eu já estou postando vídeo, quem viu primeiro já vai avisando os colegas aí do nono A, B, C e D, tá? Do colégio aí do CTPM4, Colégio Tiradentes, Selva. Certo? Então vamos continuar. Então esse vídeo eu vou do 6 até o 10, tá? Como eu falei no outro vídeo, não está dando para eu gravar todos juntos, né? Porque o YouTube não aceitou o meu vídeo, né? Ficou muito longo, né? 49 minutos, mas ficou longo. Eles não aceitaram. Então vamos lá. A questão número 6, tá? A tabela seguinte. Vou colocar a tabela aqui. Nós temos a seguinte tabela. Vou fazer ela resumida, tá? Aqui vai ser os átomos. Aqui o número de prótons, que é igual ao número atômico, né? E aqui é o número de nêutrons, tá? Vou colocar N só, número de nêutrons. O átomo, né? O átomo A tem número de prótons, o número atômico 34, o átomo B 35, o átomo C tem o número atômico 33, que é o número de prótons, e o átomo D tem número atômico 34. O número de nêutrons aqui, 45, desse aqui é 44, desse aqui é 42 e desse aqui é 44. Tá? A pergunta seguinte é, considerando os dados desta tabela, o átomo isótopo de A e o átomo que tem o mesmo número de massa de A são, respectivamente, então ele quer saber quem é o isótopo de A. Tá? A está aqui. O isótopo são átomos que têm o mesmo número de prótons, o número atômico. Então, aqui o número atômico é 34 e aqui o número atômico é 34. Então, qual que é o átomo que é isótopo de A? É o átomo B. E em seguida, na mesma sequência, ele pergunta qual é o átomo que tem o mesmo número de massa de A. Se você prestar atenção, aqui é o número atômico e aqui é o número de nêutrons. Se eu somar esses dois, eu vou ter o número de massa, né? Estou fazendo aqui de forma, na verdade, massa igual a Z mais M, né? Então eu só coloquei, né, o A aqui desse lado, então eu vou somar esse valor com esse e vai dar um número de massa aqui. 34 mais 45, 79. 35 mais 44, 79. 33 mais 42, 75. E 34 mais 44, 78. Né? Então, quais desses têm os mesmos números de massa? Então, é o D aqui, ó. Né? Então, o elemento que tem o mesmo número de prótons é o D. E o elemento que tem o mesmo número de massa é o B. Né? Então, nas respostas, né, A, B, C, D e E, a resposta correta é a resposta A. O D tem o mesmo número atômico de prótons e o elemento D aqui, D tem o mesmo número atômico. O elemento B tem o mesmo número de massa. Resposta certa, letra A. Certo? Agora vamos para 7. A questão número 7, né? Por isso que eu expliquei lá no anterior a questão do prótio, deutério e trítio, né? Porque a gente vai precisar também aqui dessa informação. Ele diz aqui, a água contendo o isótopo, né, H2, aqui em cima, número de massa 2, é denominada água pesada. Por que ela é denominada água pesada, né, gente? Porque a água pesada, tá? É água, o símbolo é assim, H2O. Aí ele coloca o 2 aqui e o 16 aqui, que é o número de massa, certo? Porque a água normal, ela é feita com hidrogênio normal, e o hidrogênio normal, o número de massa aqui é 1, né? A água normal é feita com hidrogênio.
A água pesada é feita por deutério, tá? O deutério, ele é mais pesado do que o hidrogênio, né? Porque tem mais nêutrons, tá? Então, a resposta já está aqui, ó. Né? A água contendo isótopo H2 é denominado água pesada, né? Porque a molécula, né, quando comparada com esta molécula aqui, ela possui mais o quê? Mais nêutrons. E justamente por ter mais nêutrons, ela é pesada. Eu não expliquei lá na questão anterior, o deutério pesa o dobro do hidrogênio. Então, aqui, a letra correta é a letra A. Né? A letra correta é a A. Certo? Porque aqui não tem prótons a mais nem a menos. E ele também não tem íon aqui, o númerozinho negativo ou positivo aqui, não tem um mais, né, nem um menos. Então ele não tem nem elétrons a mais nem a menos aqui, nem prótons a mais nem a menos. E aqui a gente vê que eles têm nêutrons a mais. Então, letra A. Certo? Esta é a 7. Vamos para a 8. Em 1911, o cientista Ernest Rutherford realizou uma experiência que consistiu em bombardear uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfas, que são positivas, emitidas por um elemento radioativo, e observou que a grande maioria das partículas alfa atravessa a lâmina de ouro sem sofrer desvios ou sofrendo desvios muito pequenos. Uma em cada 10.000 partículas alfas era desviada para um ângulo maior que 90 graus. Tá? Essa foi a experiência que o Rutherford fez, essa descrição aqui. Com base nas observações acima, Rutherford pôde chegar à seguinte conclusão quanto à estrutura do átomo. Letra A. O átomo é maciço e eletricamente neutro? Não, o átomo não é maciço. Certo? Letra B. A carga do elétron é negativa e pontiforme? Também não é a contribuição, na letra B, não é a contribuição de Rutherford. Tá? Letra C. O ouro é radioativo e um bom condutor de corrente elétrica? Também não é essa a conclusão que a experiência Rutherford chega, né? Letra D. O núcleo do átomo é pequeno e contém a maior parte de massa? Sim, essa foi a contribuição nessa pergunta aqui do modelo atômico de Rutherford. A letra D. O núcleo do átomo é pequeno e contém a maior parte da massa, porque lá no núcleo estão os prótons e nêutrons, que são partículas com a mesma massa muito semelhante, pouca diferença, muito pouca, dá para considerar a massa do próton e do nêutron, né, que são mais pesados que os elétrons, né? Um próton pesa mais que um elétron e o nêutron pesa mais que um elétron, mas o próton, né? Ó, em relação à massa, né, o próton é igual à massa do nêutron, tá? Só que o elétron pesa, né, o elétron pesa, né, cerca de 1840 vezes menos do que um próton, tá? Então o próton pesa 1840 vezes em média mais do que o elétron. Ok? É isso aí. Então vamos para 9. Tá? O íon, então ele representa o átomo com a letra X, né? Tudo bem. Aqui ele faz diferente, ele coloca o sinal antes do número, não tem problema, o sinal pode vir depois do número ou antes do número, né? Como eu já expliquei aqui, ó, né, ele está negativo, né? Porque ele tem elétrons a mais, então ele tem um elétron a mais esse elemento aqui, e ele fala que o número de elétrons dele é 18. O número de nêutrons é 20. Tá? E então ele quer saber aqui. Letra A. O número de próton dele é 17. Olha, isso é um íon. Ganhou um elétron. Ele tem um elétron a mais que próton. Então, o próton dele é um número, uma partícula a menos. Então, o número de prótons é 17? É. Se o número de prótons é 17, esse número também é o número atômico? Certo. Então, aqui já a letra A já é a letra correta, né?
E aí, só para a gente continuar, para ver por que as outras não são, né? A letra B, 18 prótons, né? Não, ele não tem 18 prótons, ele tem 17 prótons. 19 elétrons? Não, ele tem 18 elétrons. 19 nêutrons? Não, ele diz aqui que tem 20 nêutrons. Número de massa 38? Só para a gente confirmar, o número de massa é prótons mais nêutrons, o número de massa é 17, número atômico, mais 20, o número de nêutrons, massa prótons mais nêutrons, então ele vai dar 37. Aqui ele pergunta, é 38 o número de massa? Não, é 37. Então a resposta certa mesmo é a A, né? Achando a resposta certa, se só tem uma, né, pode já ficar nela. Mas eu estou verificando todas, né, se não tem mais alguma verdadeira. É bom para a gente aprender também, tá? Questão número 10. O cátion. O cátion já está o nome, já é um íon, né? Cátion é um íon. E ele positivo. E qual é a determinação dele? 3 mais. Vamos supor que ele seja, vamos chamar ele de X também. Ele não diz qual é o elemento, vamos chamar de X, ele 3 mais. Isso aqui está dizendo para mim que ele tem prótons a mais, 3 prótons a mais. Ele perdeu elétrons, ficou positivo. E quantas partículas? 3. E aí ele diz aqui, ó, o cátion de carga 3 mais possui 10 elétrons. 10 elétrons, possui 14 nêutrons. O átomo que originou, né, esse íon tem número atômico e de massa. Ele quer saber o número atômico desse elemento e o número de massa desse elemento. Primeiro, o número atômico é igual ao número de prótons. Se o número de elétrons desse elemento é 10 e ele tem 3 prótons a mais, então qual é o número de prótons dele? 13, né? Ou o número atômico, 13, porque ele tem 3 prótons a mais do que elétrons. Por isso que ele está positivo. E o número de massa é o número de prótons atômico mais nêutrons. Então, o número de massa é 13 com mais 14, que vai dar o número de massa 27. Então, qual é a letra aí que tem esses dois números, 13 e 27? Né? É a letra D, né? 13 e 27, que é o número de atômico e o número de massa do elemento. Então, a letra correta é a letra D dessa questão número 10. Vamos para a questão número 11. Questão número 11. O átomo é a menor partícula que identifica um elemento químico. Este possui duas partes, a saber, uma delas é o núcleo, constituído de prótons e nêutrons, e a outra é a região externa, a eletrosfera, por onde circulam os elétrons. Alguns experimentos permitiram a descoberta das características das partículas constituintes do átomo. Tá? Algumas experiências permitiram a descoberta das características das partículas constituintes do átomo. Em relação a essas características, assinale a alternativa correta. Tá? Então, vamos ver quais essas características das partículas do átomo são corretas aqui. Letra A. Prótons e elétrons possuem massas iguais? Não, né? Já falei, em questão a massa, o elétron é menor 1840 vezes do que o próton. E a massa do próton é, né, idêntica, né, à massa do nêutron. E o elétron é menor, massa menor 1840 vezes que a do próton. Então, letra A, eles não têm massas iguais, os prótons e os elétrons. Letra B, entre as partículas atômicas, o elétron tem maior massa? Não, o elétron tem massa menor, também não é. C, entre as partículas atômicas, os prótons e nêutrons têm maior massa? Sim, gente. Entre as partículas atômicas, os prótons e nêutrons têm maior massa. Agora, continuando a pergunta, ocupam maior volume no átomo? Não, né? Não ocupam maior volume no átomo.
certo? Eles estão lá no núcleo, o núcleo é bem pequeno perto do átomo. D. Entre as partículas atômicas, os prótons e nêutrons têm massas iguais? Sim. Mas ocupam um volume muito pequeno em relação ao volume do átomo? Sim. Então, a D, letra D, né, de Dinamarca da questão número 11, é a correta, porque os prótons e nêutrons têm massas iguais e ocupam um volume pequeno, certo? É isso aí, gente. Vou parar por aqui nessa questão. Dê aí o seu like, o seu dislike, faça um comentário e avise o pessoal aí que os vídeos estão sendo upados aí, tá? Ok?